A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um devocional diário do culto matutino. Hoje eu quero meditar com você na palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 12 e versículo 28, que diz assim: Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com relevância e piedade. Meus queridos irmãos, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero me dirigir aos irmãos que estão enviando inúmeros pedidos de oração. São pedidos de oração pelas famílias, são pedidos de oração por pessoas específicas, por causas específicas. E eu quero dizer aos irmãos que eu estou orando por cada pedido que é enviado. Eu estou apresentando a Deus em oração cada causa que os irmãos me pedem ajuda. Agora, refletindo um pouco na palavra de Deus, esse versículo é um versículo muito rico, como todos os outros que nós refletimos todos os dias. Indo com bem calma nesse versículo, você observa que ele primeiro lembra do céu que nós recebemos. Ele diz assim: tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Pense numa coisa que ninguém pode tocar, que depende, biblicamente falando, já comprovado, da nossa fidelidade. Depende, irmãos, da nossa devoção a Deus. Depende da maneira como nós conduzimos a nossa vida de fé. É o céu que Deus nos deu pela graça. É o céu, irmão, que Ele nos deu direito de herança quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Quando nós aceitamos Jesus e os seus estatutos, ou seja, Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós aceitamos, irmãos, e nós passamos a fazer parte de um seleto grupo que vai morar no céu quando Jesus voltar. E essa é uma verdade que ninguém pode tocar na nossa vida. Somente nós é que damos um direcionamento a essa verdade. A palavra de Deus, ela está nos lembrando sobre essa verdade. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Ninguém pode mudar. Você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi um homem que sofreu muito por causa do evangelho. O Espírito Santo mandava para determinado lugar para pregar a palavra de Deus, e lá o apóstolo Paulo sofria, era preso, amarrado pelos pés, mas ele não desistia da sua missão. Ele cantava, ele louvava, ele pregava, não é? E você observa que por mais mal que fizessem ao homem de Deus, mas na salvação ninguém pode tocar. Então você observa que o versículo começa dizendo, e eu quero dizer para você: o céu para onde você vai, ninguém toca. Então, irmão, alegre seu coração, porque se Jesus voltar agora e você é um crente em Jesus, uma crente em Jesus, você vai morar no céu, você vai herdar a eternidade em Cristo. Então, a Bíblia, ela nos deixa essa verdade. Temos recebido um reino que não pode ser abalado. Depois ele diz: retenhamos a graça. Então, irmãos, vamos guardar no nosso coração esse bem precioso que nós temos. Reter a graça significa, irmãos, que nós temos que conhecer que o que nós temos, que é o céu para onde nós vamos, a salvação em Cristo Jesus, é algo precioso. A Bíblia, no livro do Apocalipse, chega a dizer: guarda o que tens,
não é? Quando escreve a igreja perfeita, por exemplo, a igreja de Filadélfia, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, é algo precioso. Você já recebeu a salvação em Cristo, então guarde isso como o bem mais precioso da sua vida. Porque a Bíblia diz assim, ó, guarde isso, e como é que se guarda? O próprio versículo explica. Primeiro, você recebeu um reino que não pode ser abalado. Segundo, agora guarde isso como um bem precioso, ou seja, retenha a graça. E ele explica como reter a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ou seja, três coisas que pela qual nós guardamos a graça, pela qual nós cuidamos da nossa salvação. Primeiro, irmãos, é servir a Deus de maneira agradável. Servir a Deus de maneira agradável significa que nós não temos que servir a Deus para buscando benefícios para a nossa própria vida. No seguinte sentido, nós não servimos a Deus para sermos agradados todo o tempo. Servir a Deus, como o próprio termo já diz, significa servir a Deus para Ele ser agradável, né? Para Ele perceber que o que você está fazendo é algo bom, é algo que está segundo os seus próprios estatutos. Quando nós servimos a Deus para agradar a Ele e não para agradar a gente. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, primeiro é a Deus, é por Ele, é para Ele. E a Bíblia diz: e as demais coisas serão acrescentadas. Lógico, se formos achados servos bons e fiéis, nós vamos usufruir das bênçãos e das misericórdias do Senhor. Mas esse versículo, ele fala que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. É um consolo para a gente. Se Jesus voltar agora e você é crente, independente do que você está passando, você vai para o céu. Agora, guarde isso como um bem precioso. E como que se guarda? Primeiro, servindo a Deus de maneira agradável, ou seja, agradavelmente. Segundo, com reverência. Reverência diz respeito a levar a sério, irmãos. Levar a sério Deus que a gente serve. É observar os seus estatutos e preservar. Não adianta sermos fiéis a Deus só na hora da necessidade. Não adianta, irmãos, sermos fiéis a Deus só na hora do interesse. Certa vez uma pessoa ligou para mim e essa pessoa é dessas que não admite ser discipulado, não admite passar pelos ensinamentos. E lógico que essa pessoa não é desprezada, mas ela vai demorar um pouco mais a entender, a usufruir da vida abundante com Deus, enquanto não se permitir de ser discipulado. Mas enfim, essa pessoa de novo se desviou e de novo voltou para a igreja. E conversando com ele, ele disse assim: pastor, eu preciso da sua ajuda, venha, porque agora você é um dizimista fiel. Daí eu falei com ele assim: olhe, tire isso da sua cabeça. Olha a expressão que você usa. Me ajude para eu ser, porque agora você é um dizimista fiel. Não, está errado. Seja, irmãos, agora você diga: pastor, me ajude, porque agora eu quero ser crente. Me ajude a ir morar no céu. Ou seja, me ajude porque agora eu quero servir a Deus de uma maneira agradável e com reverência. Ou seja, agora eu quero levar Deus a sério, que é o que eu não fazia antes. Eu expliquei isso para ele. Eu disse: quando chegar no dízimo, você vai entender que o dízimo não é um favor que você faz para Deus ou para mim, para receber algo em troca. O dízimo, ele deve ser dado para que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus. Nós adoramos a Deus com palavras de exaltação, nós adoramos a Deus com louvores, nós adoramos a Deus com a nossa vida, e nós adoramos a Deus com o dízimo, porque nós cremos nas bênçãos do dízimo.
E o dízimo é um mandamento bíblico, trazer a casa do tesouro, toda aquela história que eu não vou me deter agora. Mas enfim, com reverência, ou seja, conserve, irmãos, a santidade, conserve a seriedade para com Deus, seja reverente. Quando for se dirigir a Deus, Deus não é o cara lá de cima, não. Deus é o Senhor que está no céu. Deus não é, irmãos, o meu primo, que eu sirva a ele com ranguilose, para quem gosta disso, com palavras, com gírias. Não. Irmãos, com reverência significa, Senhor, eu me coloco aos teus pés e eu me humilho diante de ti e eu reconheço o teu senhorio, né, irmãos? Então, reter a graça, guardar o bem mais precioso que você tem, de maneira que Deus se agrade, com reverência e com piedade, reconhecendo, irmãos, que nós não somos maiores do que ninguém pelo fato de sermos crentes. Nós somos crentes e nós temos a certeza da nossa salvação. E nós reconhecemos que isso é um favor imerecido. E todos aqueles quantos quiserem se aproximar de Deus, Deus é misericordioso, assim como Ele é misericordioso com cada um de nós. Ou seja, agradar a Deus, ser reverente para com Deus e ser piedoso, ou seja, dar testemunho de Deus. Quando as pessoas olharem para a gente, irmãos, olhar para a gente, independente do que a gente esteja vestindo, porque isso está muito além das vestes. As vestes, elas fazem parte da nossa fé, com certeza. As pessoas olham e elas vão vendo o trabalhar de Deus, inclusive na nossa maneira de nos vestir. Mas existe algo maior do que as vestimentas, que é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus é quem vai moldar o nosso caráter, a nossa maneira de falar, de vestir, todas as áreas. Nós devemos, irmãos, servir a Deus de uma maneira que agrade a Ele, com reverência e com piedade, ou seja, nos esforçar para dar testemunho de Deus, para nós podermos exercer o nosso papel de luz no mundo. Não é, irmãos? Ter piedade significa exalar o bom cheiro de Cristo. As pessoas olhem para você e vejam que pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelas suas obras, né, irmãos? Pela maneira como você pensa, toma decisões, você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que tem Deus na sua vida. Então veja que versículo maravilhoso. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. E para concluir, eu vou citar até o versículo 29, que diz, justifica o versículo 28, pois começa com um porquê junto e sem acento, diz assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Que Deus abençoe, queridos. E hoje eu quero profetizar as mais ricas bênçãos de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa. Porque, irmãos, quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, a Bíblia diz, em qualquer casa que vocês chegarem, saúde com a paz. E se ali houver um filho da paz, a paz ali permanecerá. E eu quero dizer para você, sabe por que eu estou profetizando a bênção sobre o seu lar hoje? Porque, irmãos, todos nós recebemos a salvação. Entendemos hoje que temos que guardá-la como o bem mais precioso da nossa vida. Que nós devemos servir a Deus de maneira agradável, reverente e piedosa. E, irmãos, o resultado disso tudo não é outra coisa senão a proteção de Deus. Não é outra coisa senão a confirmação das promessas do Senhor na nossa vida. É bem verdade, eu falei de salvação, eu falei do bem mais precioso, mas com o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz, as demais coisas vos será dado por acréscimo. Que Deus abençoe você e a sua casa neste dia tão precioso. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida dos teus servos.
Te agradeço, Senhor, por mais um dia abençoado que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti servirmos com alegria, por mais uma oportunidade, Deus, de contemplarmos a Tua formosura. Senhor, eu te peço pela vida dos Teus filhos, eu te peço, Senhor, pela família dos Teus servos, o qual hoje, ó Deus, eu te peço a Tua bênção sobre a casa, sobre o lar dos Teus servos. Meu Deus amado, nos ajuda, nos dá força e sabedoria, pois a Tua palavra nos ensina, Senhor, que a nossa força vem de Ti, o nosso socorro, e quem quer sabedoria pede a Ti, ó Deus. Meu Pai amado, nos dá tudo isso para que nós possamos continuar Te servindo, lembrando do céu para onde vamos. Ó Deus, o céu que é o nosso maior objetivo quando nós Te aceitamos como Senhor e Salvador. Mas também Te agradecendo porque reconhecemos, ó Deus, o Teu cuidado, os Teus milagres, o Teu agir sobre a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os pedidos de oração que estão chegando. Abençoa os lares dos Teus filhos. Abençoa os que estão enfermos nos hospitais. Abençoa, Senhor, aquele que precisa de uma providência com um parente específico, aquele que precisa de uma providência material específica. Oh, meu Deus amado, aquele que precisa de paz. Coloca paz no coração dos Teus servos. Em nome de Jesus, eu só tenho a Te louvar e a Te agradecer por tudo. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos, e que todos nós possamos ter mais um dia abençoado e feliz na presença do Senhor Jesus.